Olá pessoal, aqui é Ricardo Terrazzo do canal Masculino e esse vídeo aqui é uma conversa que eu vou ter com você, amigo gordinho, que tem dúvidas sobre como se vestir de uma maneira melhor. Você acha que você não está alcançando o seu potencial, né? Você poderia estar com um visual um pouco mais legal, você poderia estar se vestindo melhor e tem umas dúvidas, na verdade muitas dúvidas a respeito de como se vestir adequadamente para o seu tipo físico. Na verdade, esse é um dos maiores problemas que a gente tem na moda, que é se vestir para o tipo físico. Porque cada pessoa tem um tipo físico diferente e a gente simplifica muito quando a gente cria aqueles tipos físicos, tipo, o cara Y, V, pirâmide, triângulo, triângulo invertido, essas coisas assim. Porque muitas pessoas, elas misturam às vezes dois tipos físicos, né? Você pode ter, por exemplo, ombros largos e ter alguma barriga, tá com sobrepeso. Isso pode acontecer, mas eu não vou partir tanto para esse lado aqui. Eu vou falar um pouco mais sobre como a gente enxerga o corpo das outras pessoas e a gente enxerga o nosso próprio corpo. Então é um problema porque a gente é meio que nem uma embalagem de bolacha, entendeu? Quando as pessoas criam uma embalagem, elas criam pontos de interesse nessa embalagem e elas colocam as informações mais importantes nesses pontos de interesse. Então você sabe mais ou menos onde você tem que diagramar a coisa toda. O corpo da gente tem que ser diagramado também, a gente tem que colocar as áreas de interesse nos lugares certos. Isso daí é um grande problema para quem está com sobrepeso, porque você perde um pouco da sua área de interesse maior, que seria aqui o tórax, que é onde a gente tem que concentrar a visão da pessoa que está conversando com a gente, as pessoas que estão olhando para a gente, e ganha muito volume na área do abdômen. E isso faz com que a proporção corporal nossa, o jeito como as pessoas enxergam a gente, mude e a visão dela baixa e vai para a área do nosso abdômen, vai para a área da nossa barriga. Para piorar, muita gente que tem problema de sobrepeso, né, que é plus size, curte uma camiseta com estampas muito chamativas, né, esse tipo de coisa, porque o cara joga toda a informação fashion dele na camiseta, porque ele acha que o resto nada vai funcionar para ele. Isso é um problema, porque geralmente essas camisetas têm muita informação justamente aonde? Na área da barriga. Então você tem já muito volume visual nessa área do corpo e aí você joga mais volume gráfico em cima disso. Tá? Então nós estamos falando aqui de design, a gente está falando e é bem isso, o corpo humano ele tem um design, ele tem uma pegada visual que você tem que respeitar e você não pode tirar um pouco dessas áreas de interesse que nem eu já falei. Então quando você move isso para a barriga, para o seu abdômen, você faz com que as pessoas fiquem olhando para baixo o tempo todo. Você está conversando com elas, elas estão prestando atenção em partes do seu corpo que elas não deveriam. Elas tinham que estar olhando para cá, elas tinham que estar olhando para o seu rosto. Aqui está a nossa masculinidade, aqui está a nossa parte mais imponente. O tórax é uma parte muito bonita do homem, né? As mulheres reparam muito, tal, e é uma coisa realmente chama muito a atenção o tórax masculino. Então quando a gente tira a atenção daqui e joga para baixo, para as pernas, para o quadril, para a barriga, a gente está fazendo com que as pessoas se dispersem, meio que a gente cria um visual meio caótico. E aí a pessoa tenta colocar isso em ordem na cabeça dela. Então ela está olhando para sua barriga, mas pensando que ela deveria estar olhando para o seu rosto. Aí ela não está prestando atenção no que você está falando, porque ela está tentando resolver tudo isso na cabeça dela. Então a gente tem que tomar muito cuidado na hora de se vestir para não criar esse tipo de caos. E isso vale para todo mundo, viu? Não é só para quem está acima do peso, não. O homem magro também às vezes cria algumas zonas de interesse completamente erradas, que tira totalmente o foco na atenção no rosto dele, no que ele está dizendo, no que ele está tentando transmitir. Às vezes você está tentando passar uma emoção para a pessoa e a pessoa está olhando para o lugar errado. Então, dentro desse pensamento, a gente tem que pensar que a gente tem que jogar mais atenção para essa área aqui. Então, para você que está acima do peso, coisas interessantes é você criar um formato de V aqui, zonas angulosas. Isso é muito interessante. Por quê? Porque você já está, principalmente quem está bem acima do peso, já está com o rosto mais arredondado, então você já está com uma silhueta mais arredondada. Então criar pontos em V dentro do seu visual sempre é interessante. Inclusive na hora de tirar foto, por que você tirar foto com os braços retos não tem graça, mas você põe a mão no bolso já fica mais interessante? Por quê? Porque fica mais natural e ao mesmo tempo você cria essa angulação que faz com que o olho se interesse pelo seu formato. Veja que tem ali um movimento, que tem ali um formato geométrico mais interessante. Então, isso tudo parece maluquice, né? Parece que eu estou falando de uma fórmula maluca que alguém criou por aí, mas não é. É assim mesmo.
o nosso cérebro ele reage a certos estímulos visuais, e se você não coloca esses estímulos visuais no seu visual, no seu look, né, na sua roupa, você acaba perdendo o interesse das pessoas por você. Então, gola V é interessante, a lapela do paletó também é muito interessante, porque ela cria esse V grande aqui, que ele cria um destaque aqui para o seu rosto, né? Ele praticamente cria um V que leva para o seu rosto, então ele também é interessante. O formato V ele alonga a silhueta, então ele faz você parecer mais magro, faz você parecer mais alto, te deixa com um ar mais elegante. Então de cara eu já posso dizer para você, aposta em tudo que criar uma certa estrutura aqui, criar esse formato de V, deixar os seus ombros um pouco maiores, vale a pena assim, a não ser que você tenha ombros muito largos. Existe o caso de homens que estão acima do peso, mas que são homens parrudos na parte de cima também, então não é só aqui na barriga que ele tem uma zona mais ampla, né? Então isso daí é normal, e às vezes você não precisa compensar aqui em cima, mas cria essas zonas interessantes aqui, com às vezes uma estampa, uma textura também pode chamar a atenção. De repente colocar uma camisa aqui para fora, saindo aqui, chamando a atenção para o seu pescoço, valorizando essa área. Pode ser uma camisa com uma estampa, essa estampa pode ajudar a chamar o olhar para essa área aqui, automaticamente o olhar vem para o seu rosto também. Então todos esses elementos visuais, gravata, lenço de bolso, cachecol, um belo óculos também. Tá? Quando a gente fala dessas coisas, você fala, mas eu não gosto desse tipo de acessório e tal. Escolhe um óculos certeiro, não vai naquela de, vou comprar o primeiro óculos que me servir mais ou menos, não. Cara, compra de óculos ela é muito importante, você tem que entrar em várias lojas, você tem que experimentar bastante, tira foto para você ter referência, entra naqueles sites que faz teste de formato de óculos. O pessoal fala, formato de óculos tem que ser formato redondo para rosto quadrado e tal. De novo, simplificação. Se você tem sobrancelha grossa, nariz grande, se você usa barba, não usa barba, tudo isso vai influenciar na escolha do seu óculos. Não é só o formato do seu rosto. Então, passamos dessa área aqui, da parte de cima. Outra coisa, listras verticais para você são sempre muito apreciadas, porque elas ajudam também a criar uma visão mais vertical. De novo, não é só o problema, eu não tenho problema de eu ser gordo, não tem que ter problema mesmo com isso, você só tem que conversar com o seu médico, tem que ver se você está bem de saúde. Mas tirando isso, não tem que se envergonhar nem nada disso. Mas as listras verticais, elas ajudam a criar essa visão onde o seu olho ele sai, mesmo que ele bater na parte de baixo do seu corpo, ele vai subir de volta. Então você cria essas linhas que levam o olhar de novo para o seu rosto. Então o importante é isso. E como eu falei, até para pessoas magras, essas dicas são válidas, algumas delas. Porque o importante é criar esse visual onde a sua personalidade, a sua masculinidade, a sua parte mais imponente, ela está em destaque. E o resto é resto. Assim, olhar abaixo dessa área aqui do tórax, ele não é interessante para você, porque a pessoa vai estar se dispersando, ela não vai estar prestando atenção no que você quer que ela preste atenção. Falando da parte de baixo, um problema muito grande também, muitos homens que estão com sobrepeso também acabam ganhando um quadril um pouco mais largo, tem que tomar muito cuidado, tomar cuidado com calça, com aqueles efeitos que chama bigode de gato, aqueles efeitos na área da cintura e do quadril, que fazem parecer que tem listras horizontais ali, horizontalização da silhueta, muitas cores fatiando você fica parecendo um sorvete napolitano, né? Um monte de cor, tudo horizontal, assim, muitas listras horizontais no seu visual, não é só na estampa, mas no seu visual, camiseta de uma cor, cinto de outra, calça de outra, sapato de outra, tudo isso daí horizontaliza muito a sua silhueta e te dá uma achatada. E dá uma achatada que não é elegante, não é legal para você. Então tenta evitar isso. Se puder, por exemplo, usar uma calça num tom parecido do sapato, ou um sapato escuro com uma calça escura, não precisa ser a mesma cor, mas ambos escuros, vai alongar a sua perna. Um problema que a gente teve muito há uns anos atrás, na época das calças, com muito efeito, tudo tinha que ter um monte de efeito, então aquela lavagem muito forte nas coxas, né? O cara com uma calça escura e a coxa do cara na parte mais do centro, né? Aquela marcação bem clara, aquilo também aumentava o volume da coxa, então chama muita atenção para aquela área do corpo, né? Aquelas calças jeans de alguns anos atrás, pegou aquela coisa do jeans premium, então ele tinha que ter 1000 lavagens, 1000 efeitos e tudo mais. Isso daí tirava muito da atenção também das pessoas, fazia com que você focalizasse muito na parte de baixo do corpo, era muita informação lá embaixo. Então, quanto mais limpo o seu look, quanto mais fácil de ser entendido pelas pessoas, sempre é melhor.
Então, você quer ter um efeitinho ou outro, não tem problema nenhum, mas nada muito gritante, que isso daí acaba, o gritar acaba falando mais alto que a sua voz. A roupa gritando, ela fala mais alto que a sua voz. Então a pessoa fica prestando atenção na sua roupa e não presta atenção no que você está dizendo. Então, vista-se para ser ouvido, sabe essa coisa que o pessoal fala? Então, vista-se para ser ouvido, não para ser criticado ou que o seu visual ele fale mais alto que você, sabe essa coisa toda. Tome muito cuidado com isso. Às vezes você não está sendo entendido pelos seus interlocutores por causa disso. Faz uma reunião, as pessoas não prestam atenção, começam conversas paralelas. Você vai dar uma palestra, ninguém está nem aí para sua palestra. Você vai conversar com os amigos não estão prestando atenção no que você está falando, não estão escutando a sua história. Então, às vezes é isso, cara. Às vezes você está com o seu visual, ele está interferindo na sua personalidade, no seu meio social, no seu trabalho e tudo isso. Pode acontecer sim. Que nem eu falei, é embalagem, né? Se a gente vê uma embalagem que não chama a nossa atenção, a gente não compra o produto. Às vezes a gente compra um livro porque a capa é tão bonita que você fala, não pode ser que esse livro seja ruim. E aí depois é que você vai entrar com a sua personalidade, mas aí você já pescou as pessoas com o seu visual. E isso daí é fundamental. Voltando a falar de calça, uma outra coisa que é muito importante, usar a calça na altura correta. Para a pessoa que está com sobrepeso, muita mania de jogar a calça lá para baixo para a barriga sair para fora. Isso daí acaba fazendo duas coisas, a calça cai ruim no seu corpo, porque ela foi feita para ser usada na altura da sua cintura, e quando eu falo da sua cintura eu estou falando de 2 dedos abaixo do seu umbigo, mais ou menos 2, 3 dedos, depende da calça, se for uma china um pouquinho mais alta, se for uma jeans ela pode ser na altura ali de 2 dedos ou até um pouquinho mais baixa. Você tem vários modelos de jeans, mas para quem está acima do peso eu acho que um modelo na altura correta, um pouquinho mais alto, sempre é melhor. Então, isso faz o quê? Quando você usa a calça muito lá embaixo, você alonga demais o seu dorso e encurta suas pernas. Então, parece que o seu corpo saiu de esquadro, que o seu corpo está mal diagramado. Ele estava falando de diagramação, é isso aí. Parece que o seu corpo está mal diagramado, que foi algum erro aconteceu ali. Então você tem que deixar as coisas sempre bem proporcionais. O nosso olho está sempre procurando simetria. Isso é uma coisa comum para a gente. Você pode ver, se você vê um prédio torto, aquilo vai te incomodar. Você vai falar, pô, isso vai cair. Sabe? Então a gente está sempre procurando retidão, simetria e etc. O corpo humano, que a gente sempre procura uma parte de cima maior, mais sólida e que vai afinando aos poucos até chegar na parte de baixo. Por isso também que eu dou a seguinte dica. Muita gente que está acima do peso fala para mim, eu não gosto de calça slim fit ou calça skinny, a skinny aperta demais, a slim fit fica um pouco justa, não me sinto confortável, eu prefiro a calça de corte reto, não tem problema nenhum, eu gosto da calça de corte reto, uso menos do que eu uso a slim fit, que eu acho que para mim fica melhor, mas no seu caso pode ficar boa. A única coisa que eu vou te falar, 2 coisas para sua calça. Sempre faça barra, porque de novo, você joga, quando aquele monte de tecido se empapa no seu pé, você está criando de novo um volume visual ali embaixo que chama a atenção das pessoas, que encurta suas pernas, que faz você parecer um pouco desleixado, porque fica aquele monte de tecido ali solto e tal. Então faz a barra e na hora que você for fazer a barra, pede para a pessoa que vai fazer a barra para você, dar uma ajustadinha de nada ali na barra da calça, afunilar um pouquinho, mas pouca coisa, tipo 1 centímetro só em cada perna. Não precisa de muito não. Por quê? Porque isso daí cria um Vzinho de leve ali, que você vai ver, se você seguir essas dicas que eu estou falando, usar a calça na altura correta, dar essa pequena afunilada nas pernas, usar calças de tons escuros, porque dá menos volume, cores claras, mais volume, cor escura, menos volume. Mesmo que você queira usar uma cor clara, tenta sempre deixar o sapato ou o tênis próximo da cor da calça para alongar a sua perna. Faz a barra, dá uma funiladinha na barra, que você vai ver que tudo isso vai fazer uma diferença enorme. Sem brincadeira, pega uma calça antiga sua que não tem nada disso, você pega uma calça nova e faz essas mudanças que eu estou falando e você vai ver como você vai sentir diferença na sua silhueta. Você não precisa emagrecer, você não precisa nada, você só vai se sentir mais elegante com tudo isso. Então, essas dicas, né, a última que eu dei agora também é muito boa, que é a das cores, né? Sempre que você quer tirar um pouco de volume de algum lugar, tira uma cor muito clara dali, joga uma cor mais escura. Ah, mas eu tenho uma camiseta branca, eu quero usar essa camiseta branca. Não tem problema. Tenta jogar por cima uma camisa, fazer uma sobreposição, uma jaqueta, né? Pode ser uma camisa de manga curta mesmo. Então, usa tudo sempre no comprimento correto. Camiseta, mas eu tô acima do peso, então minha camiseta tem que ser super larga aqui. Não, quanto mais largo você coloca a roupa, mais ela faz parecer que você está mais gordo. Então, isso daí não te ajuda em nada. Use roupas
que parecem que foram feitas para você, mesmo que você não tenha dinheiro para ir eu falo para todo mundo que quem puder ir num alfaiate, fazer as roupas sob medida e tudo mais, melhor. Mas se não tem, se pelo menos puder fazer ajuste na roupa, pegou uma camiseta, tá sobrando um pouco a mais, pô, não tá legal, vai lá, dá uma ajustadinha nas laterais, pede para tirar um pouquinho dali, ajusta a manga, dá para ajustar a manga também. Sempre no blazer, faz a manga do blazer, a manga tem que terminar aqui no ossinho do punho, a camisa ela tem que ficar 1 centímetro à frente. Isso também faz uma diferença enorme. Você vai ver que quando você usa o blazer com a manga feita na altura ideal, você sempre vai ficar mais elegante também. Então, são coisas aí que, principalmente para quem está plus size, para quem está acima do peso, para quem está muito acima do peso, vão fazer diferença. Os influenciadores não falam sobre isso, porque isso daí você viu que é um assunto complicado. Se eu fosse ficar falando aqui, eu poderia ficar falando horas sobre isso. Eu tenho aulas sobre isso no meu curso e na minha consultoria de estilo. Então parece que eu estou querendo vender aqui, estou mesmo. Se você quiser fazer, pode fazer, que vai fazer muito bem para você. Sendo gordo, magro, o que for, se você está procurando dar uma mudança no visual, dar uma mexida em tudo, a consultoria ou as aulas são excelentes para isso daí, para abrir a sua cabeça para a moda masculina. E saber o quanto ela pode falar a seu favor e quanto ela pode também depor contra você se você usar da maneira errada. Né? Mas para isso você tem que entender seu corpo. Entender seu corpo é fundamental. Então saber as suas limitações, o que eu tenho a mais, o que eu tenho a menos. Eu tenho um ombro largo, eu tenho um ombro normal, né? Eu tenho o meu corpo desproporcional com a minha cabeça, eu tenho muita barriga, eu tenho quadril largo, eu tenho coxa muito grossa. E você não precisa estar acima do peso para isso. O homem brasileiro é muito comum, coxa muito grossa, esse tipo de coisa. Às vezes também não é muito grossa, a pessoa é cismada com isso, mas incomoda, tira a autoestima. Então quando ele mexe, ele troca por uma peça de roupa que caiba ali melhor, ele acaba ganhando autoestima, acaba se vestindo melhor no total, acaba ficando mais autoconfiante. Isso tudo é fundamental para você. Só que você tem que se mexer, tem que ir lá e começar a prestar atenção nessas coisas, começar a mudar, fazer ajuste nas roupas, usar a calça da maneira correta, fazer barra de calça, sabe? Começar a usar a roupa de uma maneira que você vê que ela está vestindo o seu corpo da maneira correta, mesmo que você não tenha o corpo perfeito, que é uma coisa que 99% das pessoas não tem. Eu não tenho, eu sou magro e não tenho o corpo perfeito, tenho um monte de pequenas coisinhas assim que às vezes me irritam também e eu tento contornar essas coisas, né? Então, o importante é que você se vista de uma maneira que faça com que você entenda o seu corpo melhor, as pessoas entendam você melhor também, que você passe uma mensagem positiva para as pessoas e que isso não atrapalhe no seu relacionamento, tanto profissional, relacionamento amoroso, social e tudo mais, porque isso pode acontecer sim, sabe? Às vezes a pessoa, ela passa uma mensagem errada pelas roupas, mas ela é completamente diferente daquilo. Mas como ela não se preocupa em comunicar em todos os aspectos, de novo, o lance da embalagem. A bolacha que está ali dentro pode ser uma bolacha gostosa, mas se a embalagem não está batendo com o produto, ninguém vai querer comprar. Então, cara, não desanime se você está acima do peso. É normal, as pessoas, como eu falei, 99% das pessoas não está num peso ideal, mas se você tomar esses cuidados que eu falei, com certeza você vai chegar lá, você vai adquirir um visual bacana, elegante, respeitável. E é isso, tá certo? Eu sei que foi comprido esse vídeo aqui, eu falei muito mais do que eu queria, mas é isso, cara. Eu tenho que passar essas informações para você, porque ninguém mais fala com o cara que não tem o corpo magro e alto, sabe? Mesmo a pessoa muito magra precisa de ajuda também, porque tem um monte de elementos ali que precisa ser mexido também, tá certo? Então é isso, gente. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Espero ter ajudado vocês. Se vocês tiverem mais dúvidas a respeito de moda plus size, por favor, mandem para mim. No que eu puder ajudar vocês, eu vou ajudar. Se precisar fazer outro vídeo, eu farei também com mais complementos. Tem muita coisa a se falar a respeito disso. E é isso aí. Eu vou ficando por aqui, tá bom? Acessem o canal masculino, canalmasculino.com.br. Vão lá conhecer o curso, a parte toda de consultoria de estilo. E se quiser falar comigo, contato@canalmasculino.com.br. Tá certo? Um abraço a todos e até mais. Tchau, tchau.